Olá, pessoal! Como é que vocês têm passado? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, como sempre, né? Hoje, então, na sequência, nós viemos, obviamente, para uma edição especial do Jornal do MAS, aquela que a gente trabalha ciências, e nós vamos recomeçar o trabalho com um artigo publicado na edição 337 de agosto de 2019, do AJ Oliveira, Fusão é a Solução, onde nós estamos analisando a fusão nuclear. Vamos ao texto? E se houvesse um jeito de replicar o processo de produção de fusão nuclear do Sol, seria uma maneira da Terra superar um dos maiores problemas que ela tem, que é a geração de energia. Muitos especialistas estão convictos de que a fusão é a fonte prometida para salvar a espécie humana de uma catástrofe climática. Segundo esses especialistas, as nossas fontes de energia, baseadas sobretudo em combustíveis fósseis, estão ajudando a poluir o planeta, que se não houver uma volta, vai chegar um ponto em que a Terra ela tende a uma situação insustentável e a humanidade poderá entrar em extinção. Mas definitivamente o tempo não está a nosso favor, graças à urgência. Somos terrivelmente dependentes de queima de petróleo, carvão mineral e gás natural para gerar energia. Essas chamadas de fontes poluentes, não renováveis e fósseis. Estima-se que essas três fontes combinadas somem 80% da produção mundial de energia, e é por isso que o texto mostra a nossa grande dependência desse tipo de fornecedor de energia, desse tipo de combustível fóssil. Combustíveis fósseis são os maiores emissores de gases do efeito estufa, porque quando nós o queimamos, a reação que libera energia libera também os gases estufas, que são aqueles que provocam o aumento da temperatura da Terra e alteração do clima. Segundo a Agência Internacional de Energia, a AIE, 2/3 das emissões vêm do setor energético. Dominar a técnica da fusão nuclear seria a solução para esses problemas. Faz todo sentido. Tal fonte de energia é abundante, uma vez que o elemento químico mais abundante do universo é o hidrogênio, logo seria muito fácil, renovável, barato e limpo gerar a energia de fusão nuclear. Fundir átomos controladamente libera 4 milhões de vezes mais energia que a queima de petróleo. 4 milhões de vezes. E 4 vezes mais que a fissão nuclear. Então, sem dúvida nenhuma, é o combustível mais eficiente que existe. O que falta para a gente chegar nesse nível, então? O que falta, basicamente, é investimento no setor da fusão nuclear. Porém, o lobby das indústrias que mexem com carvão, com petróleo, com gás natural, para que essa fonte limpa, renovável, barata, possa substituir o petróleo, é muito complicado. Eles financiam muitas pessoas que têm poder de decisão, essas pessoas ficam amarradas a esses interesses e, evidentemente, a fusão nuclear não sai dos projetos. Ela também é sustentável. Seus reagentes estão disponíveis no mundo todo e são praticamente inesgotáveis. Claro, o hidrogênio é a fonte, ao lado do hélio, de matéria mais abundante no universo. Então o problema não seria a matéria-prima. Para iniciar a fusão, são necessários apenas 2 isótopos do hidrogênio, o deutério e o trítio. Nós já explicamos aqui que o hidrogênio o elemento químico hidrogênio tem 3 tipos de átomos: o prótio ou monotério, que é o mais comum, mais abundante, o deutério e o trítio, e nós explicamos anteriormente por que há uma diferença, é a questão da existência de nêutrons ou não no núcleo.
O deutério é praticamente infinito, uma vez que está presente na água do mar. Já o trítio precisa ser fabricado, é um pouco mais caro. Mas a produção desse isótopo está atrelada ao próprio processo de fusão. É só garantir que os nêutrons emitidos reajam com o lítio. Então, se a gente, dentro de um reator de fusão nuclear, utilizar o lítio pode se transformar fácil e até barato em trítio, que é fundamental para o processo de fusão nuclear. Acho que uma bateria de lítio de um laptop e talvez uma garrafa de água forneceriam eletricidade para a sua vida toda, tal a eficiência do processo de fusão, afirma Eva Belonori, especialista de plasma no experimento de fusão JET do Reino Unido. Então, ela é uma pesquisadora que desenvolve o processo de fusão num laboratório chamado JET, que fica no Reino Unido. Reservas de lítio também são muito abundantes, disponíveis em terra firme e nos oceanos. Hoje, por exemplo, nós temos muito lítio na Bolívia e no Afeganistão, que são países pobres, que poderiam fornecer essa matéria-prima para ser transformada em trítio e, além do mais, ficariam bem melhores de vida que hoje as suas situações socioeconômicas. A fusão nuclear não emite o gás carbônico, o CO2, apenas hélio. E o gás nobre em estado inerte não é tóxico, além de ir para o espaço diretamente, uma vez que a sua densidade é tão pequena que a nossa atração gravitacional não é capaz de retê-lo na atmosfera. Ao contrário do processo de fissão, não há produção de lixo nuclear, que é um dos problemas da fissão nuclear, além do custo, da questão da segurança, do problema de poder acontecer acidentes, é o lixo nuclear, que nós não sabemos o que fazer. Nem riscos decorrentes da fabricação de armas atômicas. Opa, aí eu fico um pouquinho reticente, já que a bomba termonuclear, apelidada de bomba de hidrogênio, usa basicamente o processo de fusão nuclear. Em outras palavras, a fusão é segura. Por ser um processo tão difícil de manter, caso algo dê errado, basta apertar um botão e o plasma resfria em segundos. Não existe risco de Chernobyls ou Fukushimas. Um grande negócio, não? Isso, se a gente desligar um reator de fusão nuclear, ele se esfria imediatamente e aí nós teremos, obviamente, condições de evitar um acidente. Porém, acreditar que ele é totalmente seguro, eu fico um pouquinho com o pé atrás, porque se a manutenção não for muito rigorosa, se os recursos não irem tanto para o quadro humano quanto para o quadro material, sempre há problemas, porque tudo que envolve o ser humano há falhas e podemos sim ter algum acidente, inclusive que a gente não conheça ainda. Outra coisa, o processo de fusão nuclear é o processo utilizado na bomba de hidrogênio, normalmente milhares de vezes mais poderosa do que a bomba atômica. Obviamente que para acontecer as condições são diferentes, no entanto eu não estou totalmente de acordo com o texto. O processo, só há um pequeno problema, a fusão nuclear ainda é inalcançável. Opa! Então nós ainda não conseguimos, não é criá-la nós conseguimos, nós não conseguimos mantê-la por muito tempo. Há muitas questões que precisam ser resolvidas em laboratório, antes da tão esperada aplicação em usinas. Até agora, todas as máquinas fabricadas ficaram restritas a experimentos e nenhum reator de verdade foi desenvolvido. Ou seja, nós ainda gastamos mais para obter o processo de fusão
do que conseguimos gerar energia. Então, por enquanto, nós ainda não temos a energia eficiente deste processo. Eu tento usar a analogia da lenha molhada, explica o físico Vinícius Duarte sobre a dificuldade de disparar as reações. Ele quis dizer que a lenha pega fogo facilmente, mas se você pegar uma lenha molhada, você vai gastar muito mais energia para acendê-la e mantê-la acesa do que eventualmente a energia que ela produziria. Excelente analogia. É preciso começar com um fogo alto para fazer a madeira secar e garantir que a lenha possa ser incinerada. Depois o fogo deslancha, parece com a fusão nuclear. É difícil engatilhar, mas após começar vai embora, compara Duarte, que é pesquisador do Laboratório de Física de Plasma da Universidade de Princeton, apelidado de PPPL, 3Ps e 1L, em Nova Jersey, uma das instituições de pesquisa mais tradicionais em plasma em todo o mundo. Muito bem, gente, com essa introdução do texto, bastante saborosa, nós que ainda não havíamos falado sobre a fusão nuclear, nós por hoje encerramos aqui, mas ainda falaremos mais sobre a fusão nuclear. E vamos voltar agora à super interessante edição de agosto também de 2019. Nós estamos com as duas mais famosas revistas de ciências populares em nossas mãos, analisando duas reportagens. Bacana, não? A Galileu de agosto e a super interessante de agosto, edição 406, onde nós estamos falando da outra Chernobyl, o acidente nuclear de Mayak, que acontece durante 18 anos, de 1949 até 1967, com destaque para o vazamento principal em 1957. E nós havíamos analisado que pesquisadores do Instituto Nuclear dos Montes Urais estavam monitorando a população que foi submetida a este nível de radioatividade. E aí, nesse contexto, vai aparecer a chamada doença secreta, a síndrome crônica da radiação SCR. A SCR é menos severa do que a síndrome aguda da radiação, que afeta as pessoas imediatamente após a exposição a uma grande dose de radioatividade. Mas pode causar vários problemas graves a longo prazo. Um deles, mais comum, é a explosão dos casos de câncer. Mas nós temos um aumento significativo de abortos e de deficiências na formação dos fetos. Ela é caracterizada pelos níveis extremamente baixos de hemoglobina no sangue, desordens neurológicas, imunológicas e digestivas, cansaço, insônia, perda de controle muscular e dores nos ossos. Quer dizer que nós temos aí uma grande quantidade de agravantes se você for tomando a radioatividade em nível baixo, mas continuado. Perto de Mayak, a maioria dos casos se manifestou em 1955 e 1956. Em 1960, cerca de 940 pessoas haviam sido diagnosticadas com síndrome crônica da radiação em vilarejos de até 100 quilômetros da usina. Por quê? Porque vinham tomando baixas doses de radioatividade continuamente desde o primeiro acidente em 1949. Os sintomas costumam aparecer 5 anos após a primeira exposição, mas alguns deles só se manifestam bem mais tarde.
Na década de 1970, houve um surto de leucemia e câncer na região, lembrando que a leucemia é o câncer de sangue. E esse surto está associado a esta radioatividade, baixa, porém contínua. Os moradores de Musliomovo, que foram deixados por décadas numa área contaminada, tem a maior quantidade de estrôncio 90 no corpo e a maior incidência de anomalias genéticas. Hoje, os cientistas russos também estão monitorando 30 mil filhos de pessoas que foram expostas à radiação para descobrir o que eles carregam em termos de mutações prejudiciais. Até agora, não encontraram nada, mas ainda é cedo para ter certeza. Daqui a 10 ou 15 anos nós saberemos se houve impacto na geração seguinte, diz a médica Ludmila Krestinina, do Centro do Instituto de Pesquisas Nucleares dos Montes Urais. No entanto, gente, como se diz, evidentemente nós vamos ter aí um aumento de casos de câncer assombroso, para não falar de outras situações, e isso obviamente vai reduzir a expectativa de vida desta região. Recentemente, os dados de Mayak também começaram a ser estudados por cientistas ocidentais. Evidentemente que estes cientistas ocidentais não têm o que esconder, como aconteceu até agora com os cientistas, infelizmente, da antiga União Soviética e seus sucessores russos. E eles são extremamente valiosos, já que eles vão revelar a verdade. Isso porque as informações sobre as vítimas de Chernobyl são muito menos detalhadas, e os corpos dos sobreviventes das explosões de Hiroshima e Nagasaki revelam os efeitos de uma grande dose de radiação, não de doses menores absorvidas lentamente, como em Mayak. Então, por que é importante entender o que aconteceu em Mayak? Porque nos grandes desastres nucleares, tanto das bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, 1945, como no acidente nuclear de Chernobyl, 1986, a dose de radiação foi muito grande. Já aqui em Mayak ela é pequena, porém contínua. Então é um outro tipo de acidente. A indústria nuclear afirma que uma determinada quantidade de radiação, se recebida ao longo dos anos, não faz tão mal à saúde quanto essa mesma quantidade absorvida de uma só vez. Isso é evidente. Absorveu muita quantidade, os problemas serão muito grandes. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que isso não se justifica. Porque se você acreditar na indústria nuclear, você acaba achando que nós podemos tomar uma determinada quantidade de radiação sem que ela nos faça nada. E isto é mentira. Sempre há consequências. Esse argumento tem sido usado para tentar ampliar os limites máximos de exposição dos funcionários nas usinas nucleares, ou seja, a favor do dinheiro, a favor do capital, a favor da indústria e contra o ser humano. Então isso precisa ser combatido. Se não dá para o ser humano trabalhar, coloca robô. Se não dá para robô trabalhar, fecha as usinas nucleares. Acabou. É perigosa demais. Só serve para ficar em laboratório de pesquisa. Pronto, acabou. Eu mesmo trabalhei na Unesp de Rio Claro com um professor chamado Daniel Marcos Bonotto. Em determinada altura a gente fazia a pesquisa da quantidade de urânio que existia no lençol freático. Eu estou aqui com os meus 50 anos sem problema nenhum. Por quê? Porque era um trabalho sério, um trabalho bem encaminhado, mas isso dentro de um pequeno laboratório. Em grande escala, liberando essa radioatividade, o perigo é gigantesco. Mas os dados de Mayak derrubam essa teoria. Não há evidência de redução no efeito da radiação em baixas doses, diz o médico americano Dale Preston, especialista no tema.
Perfeito. Por isso que é bom ter um especialista de outro lugar do mundo, o americano, que não tem nada a ver com a Rússia. Tomou radioatividade, pode ter problema sim. Por exemplo, não é bom você tomar doses de raio-x muito grandes. No máximo 2 por ano, 1 por semestre. A partir daí, você já corre um certo risco. Então, meus queridos, a gente precisa trabalhar com a verdade. Doa a quem doer. Para ele, é exatamente o contrário. As descobertas vindas da Rússia provam pela primeira vez que ser exposto a doses moderadas de radiação durante um longo tempo aumenta o risco de desenvolver vários tipos de câncer, incluindo a leucemia, que é o que eu estou falando desde o início do texto, da leitura que nós estamos na fase final. Então, gente, tomou radiação, no mínimo você vai ter um problema em relação, vai se tornar estéril, se engravidar, obviamente, o risco de deformação, o risco de deficiências é imenso, além, obviamente, dos casos que vão crescer em ritmo geométrico de câncer. Também há pesquisadores examinando os dados sobre câncer de tireoide na região de Miyagi. Eles podem ajudar a resolver um grande debate no Japão, onde a incidência desse tumor cresceu a partir de 2011, justamente pela liberação da radioatividade da central nuclear de Fukushima. Mas ainda não é possível dizer se isso está relacionado aos vazamentos da usina de Fukushima ou se os médicos só ficaram mais atentos a essa doença, diagnosticando casos que normalmente passariam batidos. Gente, é óbvio que está sendo pesquisado, eu não vou me arriscar aqui, dar a cara a bater, mas certamente nós estamos com um problema, de casos de câncer de tireoide por conta de Fukushima, até porque a coincidência da data é absurda. Cresceu o caso de câncer de tireoide a partir de 2011, quando aconteceu o problema de Fukushima. Vamos tirar o véu de mentira sobre a realidade. Pessoal, ficamos por aqui, falamos um pouquinho mais de Miyagi, interessante que nós analisamos na Galileu a fusão nuclear e na super interessante um acidente nuclear decorrente da fissão. Curioso, né, gente? Bom, vamos para a terceira parte do programa, que é a conquista da Lua, dossiê super interessante, julho de 2019, edição 404A, que nós estamos fazendo em comemoração à chegada do homem à Lua há 50 anos, nós que estávamos falando no momento da Apollo 1. O último voo do projeto Gemini foi concluído em novembro de 1966. E a NASA estava pronta para iniciar as missões Apollo. Gemini para 2 astronautas, Apollo para 3, Apollo que levaria o homem à Lua. Ou pelo menos ela achava que estava. O resultado foi a maior tragédia do programa e a morte de 3 tripulantes, sem que eles sequer deixassem o chão. A dura lição aprendida pela Agência Espacial Americana foi que a pressa é inimiga do astronauta. E por quê, gente? Porque se trata de algo extremamente complexo. Para que vocês tenham uma ideia, numa espaçonave como a Apollo Saturno, tem 2 milhões de peças. 1000 vezes mais peças que um carro comum. Se houver falhas em 1%, que é 1% de 2 milhões, 20 mil peças, é como se eu pegasse 10 carros e todos eles falhassem em todas as peças. Então é muito delicado. A
mais fios elétricos e cabos dentro da Saturno e da Apollo do que em toda a ilha de Manhattan, um dos lugares mais povoados e populosos do mundo. Delicado, complexo, difícil, qualquer erro, qualquer falha significa um acidente, que é o que infelizmente aconteceu com a Apollo 1. Entre fevereiro e agosto de 1966, foram realizados 2 voos teste, o AS-201 e o AS-202, suborbitais e sem tripulação, com módulos de comando e serviço Apollo. Então, esses 2 voos realizados em 1966 era para testar a espaçonave Apollo. Um terceiro voo, batizado de AS-203, sem uma cápsula de verdade a bordo, em julho daquele ano, ajudou a qualificar o Saturno 1B, versão precursora do Saturno V, modesta, destinada apenas a voos em órbita terrestre. Ou seja, primeiro eles testaram a cápsula, depois testaram um foguete de menor porte, para ver se tudo funcionaria de forma correta. E os gerentes do programa sentiram confiança em agendar o primeiro voo tripulado, o AS-204, para 21 de fevereiro de 1967. Então, após 3 testes extremamente exitosos, é óbvio que a confiança cresceu e os engenheiros e os chefes determinaram que a Apollo poderia voar, pelo menos na atmosfera terrestre, no começo de 1967, com os 3 astronautas pela primeira vez. Foram escalados para a missão Virgil Gus Grissom, como eu disse, um veterano, com 3 voos, que já havia voado na Mercury e na Gemini, a Apollo seria seu terceiro. Edward White II, o Edward White havia feito a primeira caminhada espacial americana na Gemini e, portanto, era o segundo voo dele na Apollo, responsável pela primeira caminhada espacial americana na Gemini, e o novato Roger Chaffee, que o pessoal nos Estados Unidos chama de Rookie. No programa, era costumeiro os astronautas acompanharem a manufatura de suas espaçonaves e nesse caso não foi diferente. Ou seja, os astronautas acompanhavam o processo de montagem em todas as etapas de todas as partes do foguete, davam opiniões, conversavam com os operários, conversavam com os engenheiros, com seus chefes, afinal de contas, eles que iriam lá para cima e a opinião era fundamental. O trio chegou a manifestar sua preocupação com a quantidade de material inflamável dentro da cápsula, principalmente nylon e velcro, num veículo a ser pressurizado com oxigênio puro, potencializando incêndios. No entanto, gente, eu vou falar bem francamente com vocês. O texto do Salvador Nogueira é irrepreensível, porém a sugestão de colocar mais velcro nas paredes para que os objetos, depois que se atingisse a órbita terrestre, eles começavam a flutuar, para que eles pudessem ficar presos e, obviamente, se achar mais fácil esses objetos. Então, em certa parte, os astronautas também tiveram culpa por criar este ambiente altamente explosivo. Mas o problema estava em pressurizar uma cápsula com 100% de oxigênio. O ideal seria a mesma mistura da Terra, né? E não as condições que haviam no espaço, as condições de uma atmosfera artificial. E por que se fazia isso? Porque o oxigênio 100%, gente, ele dá uma sensação de euforia, de bem-estar, de concentração muito maior. Então, como é um voo perigoso, complexo, cheio de detalhes, quanto mais disperso, ligado, concentrado tiver o astronauta, tanto melhor. Mas isso acabou gerando, essas coincidências todas, acabou gerando o terrível acidente da Apollo 1.
Abandonando a antipática sigla AS-204, a tripulação estava tratando o voo como Apollo 1. E o ensaio para o lançamento estava marcado para 27 de janeiro de 1967. Portanto, praticamente um mês antes dele ser lançado, já que ele seria lançado dia 21 de fevereiro de 67. O chamado teste plug-out consistia em preparar a nave para lançamento com os tripulantes dentro da cápsula, desconectar a nave dos sistemas de controle de solo e simular a contagem regressiva, mas, sobretudo, gente, havia um problema na nave, que era a comunicação. Eles não estavam conseguindo se comunicar entre o centro de comando em Houston e a cápsula. Por isso esse teste foi necessário e exaustivo. O teste não era considerado perigoso, uma vez que nem o foguete nem a cápsula seriam abastecidos com combustível. Mas não precisava, já que ela era pressurizada a 100% de oxigênio e com velcro ali abundantemente. Ainda assim, as coisas não iam bem. A comunicação entre a tripulação e o centro de controle estava falando, o que fez Grissom, o capitão, o comandante, dizer: como vamos chegar até a Lua se não conseguimos conversar entre 2 ou 3 prédios? Então, realmente, ele expressou essa preocupação, já que o sistema de comunicação estava falhando. Às 6h31 da tarde ou da noite, como queiram, hora local, uma faísca gerada por um fio desencapado dentro da cápsula iniciou o incêndio. Por que houve esse fio desencapado? De tanto eles saírem e entrarem na espaçonave, pressurizar e despressurizar, houve um gaste graças ao atrito da escotilha na fiação, o teflon se corroeu e hora que, depois do desencape, hora que foram acionados os mecanismos de comunicação, a eletricidade passou pelo fio, obviamente nós tivemos uma pequena faísca e o acidente aconteceu. A cápsula só podia ser aberta por fora num procedimento lento. Este foi, uma falha de procedimento. A atmosfera de oxigênio sob alta pressão fez o fogo se alastrar a enorme velocidade. Ele está amenizando, mas na verdade o que ocorreu foi uma grande explosão. Do primeiro grito de incêndio por Grissom, a ruptura da parede interna do módulo de comando, gerada pelo súbito aumento de pressão, se passaram apenas 15 segundos. E daí vocês sabem o que aconteceu. Infelizmente, os astronautas faleceram. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui devido à hora e continuaremos com a série no próximo programa. Muito obrigado.